É verdade, a Carla tem perguntas de uma pessoa que nos pediu encarecidamente, porque não podia ver o podcast live, pediu-nos encarecidamente que nós falássemos de 2 ou 3 tópicos, não era? Era Sabes o nome da pessoa? O nome do Twitter? Que eu me esqueci, mas posso ir ver rapidamente, lamento. 1000 perdões. Também se pode ir ver rápido. Vou ver rapidamente, 1000 perdões, gente. Isto eu sou uma... Então... Nossa, que bem. Eu acho que... Tiago Martins. Quem? O Tiago Martins. Tiago Martins, obrigado pelas perguntas no Twitter. Eu sei que não estás a ver o podcast live agora, mas depois quando vires... Pronto. Então, Carla. E então, ele gostaria de ver um bocadinho, pelo que eu percebi, escrutinado o capítulo 2, basicamente. O 2. Não é o 2, é o 2.6, basicamente, até o 2.7. E é um capítulo que aborda a Bitcoin e as shitcoins, e no decorrer do capítulo é explicado o porquê do valor do Bitcoin face às outras, porque é que as outras não valem nada, e ele até aborda o exemplo entre o ouro e a prata, o que está acontecendo. Carla, desculpa, tens que falar um bocadinho mais alto ou aproximar o microfone, está muito baixinho. Desculpem. E está um cão a ladrar, não sei de quem é o cão, mas está também a cortar o som. Não é meu cão. Deixa lá o Jack, pá. Os cães ladram e a caravana passa. Ora, pronto, esse capítulo também fala sobre, pronto, é o exemplo concreto da desvalorização da prata face ao ouro. Pronto, e basicamente é falar sobre e identificar claramente o valor da Bitcoin e explicar as suas características. E depois tem uma parte desse capítulo, que é na última parte, que fala sobre a gestão da tua wallet e de como deves fazê-lo. Portanto, eu acredito que ele queira debater um bocadinho a ideia de Bitcoin e shitcoin. Penso que deve ser as maiores dúvidas do Tiago. Mas se o Alan nos puder ajudar... Eu acho que ele gostava de ouvir o Alan a descascar nas shitcoins, porque os capítulos que ele perguntou, o Alan e o Renato dizem claramente que não há alternativa à Bitcoin. As shitcoins não são alternativa. É isso mesmo. Exatamente. Se quiseres falar um bocadinho sobre isso, Alan, é o capítulo 2.6, 2.61, onde vocês dizem o que há de alternativa à Bitcoin. No livro, nós falamos que as shitcoins nada mais são do que ataques de engenharia social contra o Bitcoin, né? Porque, voltando um pouco interior, aquilo que o próprio Nick Szabo tinha falado sobre a escalabilidade, que acho que tem um artigo, Money, Blockchain e Social Scalability, onde ele explica que a escalabilidade computacional e a escalabilidade social, existe uma diferença. No Bitcoin, ele segue nem tudo que é para ser adicionado ao Bitcoin é para torná-lo tão complexo, mas sim manter a camada base o mais simples possível, até porque o Bitcoin ele se mostrou com o tempo como uma camada como se fosse de settlement, de camada de liquidação. E várias pessoas que introduziam BIPs para tentar melhorar o Bitcoin, que é sempre aquela quando chega alguém novo, estou aqui que tem até aquele meme, estou aqui para consertar o Bitcoin. Sendo que ele foi justamente proposto para ser um dinheiro soberano, uma forma de dinheiro, uma forma de camada de liquidação simples e descentralizada e que se mantenha como ele foi feito para ser. E a partir daí, vários BIPs eram introduzidos, as pessoas que ficavam com raiva, ficavam chateadas só porque sua proposta não foi aceita, justamente porque tem que seguir o consenso. Se vai vir a prejudicar todo mundo, principalmente tratando na questão da teoria dos jogos, sua proposta simplesmente não vai ser aceita, até porque está todo mundo ali com pele em jogo, né? Então, se for para favorecer somente um grupo, isso não vai ser passado. Deve-se justamente favorecer a ampla maioria, o consenso total. Não existe a questão da democracia dentro do Bitcoin. Ele funciona como se fosse uma... O pessoal chama de... Agora não lembro bem a palavra. Justamente para funcionar. Aí a gente diz que
as shitcoins, muitas pessoas que não conseguiram passar a sua proposta, acabou-se também algumas sendo um sentimento de inveja, né? Até porque o Bitcoin ele não foi criado justamente para concorrer com as moedas alternativas, como muitos querem fazer que o Bitcoin sendo que é uma coisa totalmente diferente. E o Bitcoin está atacando outras coisas, não o mercado de tecnologia, mas sim tornar aquilo que não funciona obsoleto, que o Bitcoin concorre com os mercados acionários, com os paraísos fiscais, com as dívidas públicas. É uma coisa muito, muito mais macro. E as pessoas de shitcoin, eles pensam mais no sentido de ganhar dinheiro, trocar sua shitcoin por fiat, porque nada mais que eles querem é isso aí. E às vezes pegarem também o seu Bitcoin. Aí nisso, eles inventam uma série de ataques de engenharia social, como a própria a agenda ESG, os FUD na área no mercado de energia, que logo, isso começou muito mais forte lá com a criação do Ethereum, né, que era vamos descentralizar tudo, sendo que na prática isso não funciona, justamente porque já estava se discutindo esse tipo de coisa, tudo é descentralizado, já no Bitcoin Talk, onde para descentralizar algumas áreas deve ser construído camadas acima, e não colocar tudo em uma blockchain, porque a blockchain ela não foi feita para que tudo seja colocado ali, tudo que você pensa, uma ideia de tecnologia, seja composta ali. Até porque só casos altamente importantes e de alto valor servirá a blockchain. E no caso do Ethereum, eles queriam passar e tudo poderia ser descentralizado. Por acaso, isso é uma coisa muito discutida hoje em dia. 2 pontos só sobre o que tiveste a dizer, muito importantes. Realmente a grande diferença entre a mentalidade, digamos assim, das pessoas que usam shitcoins porque só querem fazer mais fiat e as pessoas que usam Bitcoin porque são mais libertárias, distingue-se bastante aí os dois grupos. As pessoas que são mais libertárias porque estão na Bitcoin pela ideologia, e depois há um grupo de pessoas que prefere apostar nas shitcoins por causa de fazer mais dólares ou mais euros, ou seja, ou mais reais, se for no Brasil. Mas depois há outra coisa muito importante que tu disseste agora também, que eu gostei bastante e raramente se fala nisto. Há muitas coisas que querem transportar para a blockchain que não fazem sentido nenhum estar na blockchain. É muito mais rápido. Eu já vi algumas coisas que estão a tentar passar nessa coisa da Web3, como eles gostam de chamar a Web3. Estão a tentar passar para a blockchain quando é muito mais rápido usar uma base de dados SQL e não é preciso fazer isso dinheiro. E não precisa ter uma moeda. Não precisa de moeda para nada. Portanto, eu comecei a jogar jogos no computador, no Spectrum, já há bastantes anos. Fui gamer no final dos anos 80 e nos anos 90 e nunca precisei de uma blockchain para jogar jogos, por exemplo. E os jogos são muito mais rápidos quando são jogados diretamente no computador e no sistema operativo do que estar a jogar numa blockchain ou ter NFTs para associar a um jogo. Não era preciso nada disso. Mas pronto, enfim. Continua, Alan, desculpa. É muito melhor você introduzir uma moeda como Bitcoin dentro do seu jogo centralizado do que você inventar um token, né, para aquele tipo de jogo. Que, queira ou não, tem as questões, tem os incentivos econômicos, né? Teve até um dos jogos, se eu não me engano, acho que o World of Warcraft, que criaram uma inflação, um bug de inflação, uma inflação dentro do jogo. Que os caras, aí acabou, acho que foi falindo o jogo praticamente. Que eles criaram, uma tentativa de criar um dinheiro dentro do próprio jogo. Aí vimos que isso com a narrativa de blockchain, né, que primeiro a narrativa era tudo decentralized everything. Vamos descentralizar tudo. Depois veio a narrativa do blockchain para todo lado. Que até uma dessas empresas que ela tem aquela corda R3, aquele Hyperledger, que praticamente eles viram que não tinham muita demanda e as empresas passaram a reduzir o financiamento para esse tipo de coisa, né? Porque algumas pessoas perceberam que só casos altamente nobres precisam de uma blockchain, que nesse caso o único caso de uso é no próprio Bitcoin. Não existe outro caso de uso para que não seja isso. E outras coisas que os bitcoins já defendem, né, que sejam criadas camadas acima, mas não a camada de criação de mais tokens. Como o próprio o Antônio Poulos, ele defende aquela ideia do tokenomics,
Só que nisso existe uma lei econômica que não vai deixar, né, que é a dupla coincidência de desejos, de quereres. Você não terá vários tipos de tokens para cada tipo de coisa, porque principalmente você tem as limitações econômicas. E só aquela moeda altamente que todos reconhecem como a mais verdadeira, digamos assim, que seja muito mais útil como questão do Bitcoin, será utilizada. Tanto é que as próprias stablecoin, que isso sim é um caso de uso nobre, queira ou não, ajuda assim, na questão da hiperbitcoinização, queira a gente ou não, não aceitando essa ideia, mas acaba ajudando nesse sentido. Tanto assim, na minha opinião, mesmo assim, as stablecoins não precisam de caso de uso nenhum, já não têm caso de uso hoje em dia, porque elas surgiram na altura em que não havia, surgiram muitas exchanges e não havia possibilidade de fazer transferência de euros ou dólares ou reais para as exchanges e era preciso usar stablecoins. Hoje em dia, qualquer exchange já aceita moeda fiat e, portanto, já nem esse caso de uso elas têm.